existem coisas boas nos Estados Unidos, né, ou até na tradição norte-americana, sei lá, por exemplo, eles são muito preocupados com preservação de patrimônios históricos, ou até do que resta para eles Blues, de jazz, reservas rock. naturais. Então, tem milhões de coisas boas, e a gente fica importando o que não é bom, né? A gente fica, inclusive, importando certas tragédias agora, infelizmente, que não faziam parte da... A gente vive um momento interessante no mundo, delicado também, né, Lino? Porque tem essa guerra na Ucrânia, tem o aumento da tensão em Taiwan, entre os Estados Unidos e a China, e o Lula está fazendo um jogo de xadrez muito delicado, né? Ele, ao mesmo tempo, ele se mantém neutro, mas aparentemente, por exemplo, para alguns setores, o Lula teria que se manter a neutralidade para alguns setores, ficar do lado dos Estados Unidos. Né? Eles não entendem. O Lula votou contra a Rússia na invasão da Ucrânia, mas ele critica os Estados Unidos. Né? Ele faz um jogo diplomático super complicado. Né? Não, e é curioso a chuva de críticas que o presidente recebe hoje, sendo que finalmente a gente voltou a ter alguma diplomacia, né? Nos últimos 4 anos, a diplomacia brasileira era chamar a mulher do presidente da França de feia, fazer piada racista com chinês, enfim. Era isso que era a que foi reduzida a diplomacia, vamos dizer assim, entre aspas, brasileira, né? E aí agora o atual governo vem me fazendo o que me parece óbvio, assim, né? Assim, não só não estando totalmente alinhado com X ou Y, mas se você tem um parceiro do tamanho da China, é óbvio que você precisa fazer algumas deferências e manter boas relações com eles e tudo mais, né? Então, acho que vai inclusive além até, né, da questão política, né? Assim, não há por que não manter boas relações com todo mundo. Inclusive, o Lula teve até nos Emirados Árabes, né? Na volta da China, que o que derruba, inclusive, outra narrativa, vamos chamar assim, que é a palavra da moda, né? Falsa, de que os árabes são ligados ao bolsonarismo, tinha alguma predileção, etc. Não me parece fazer sentido, né? Esse povo está interessado em fazer negócios, em querer o progresso do país deles, né? E me parece essa linha que o Brasil está voltando, como o professor estava bem pontuando aí, né? E é um país que tem uma tradição diplomática, enfim, é respeitado no mundo todo, né? Assim, são poucos países que têm essa formação, né, dos diplomatas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, não tem, né? Os diplomatas não têm formação, né? São simplesmente nomeados, né? Enfim, acho que estão agora mais. Não é fácil, né? Causa muito incômodo quando o Brasil ou quando o presidente brasileiro quer falar de questões internacionais. Aí acho que o professor pode até falar melhor. Não sei se é complexo de vira-latismo ou o que seria, mas toda vez que vai falar de assuntos mais globais, vamos dizer assim, causam um incômodo na mídia tradicional, de certos setores, que é impressionante. Né? Eu acho, tem até um livro, né, de Complexo Vira-Lata. Agora esqueci, fugiu o nome do autor, um filósofo brasileiro, muito bom. Mas, enfim, nós fomos um país colonizado, né, entre vários outros países. E nós temos uma elite aqui que é uma elite sui generis, uma elite horrorosa, né? A parte da nossa elite econômica, né? De qual elite que a gente está falando? Dessa elite econômica, né? Dos caras que herdaram uma civilização que foi formada no escravagismo. Né? O Brasil, nossos projetos, só um exemplo aqui curioso, que muitas vezes as pessoas não param para pensar muito em detalhes que não são tão pequenos assim, que revelam muita coisa da nossa cultura, né? Por exemplo, os nossos projetos arquitetônicos, né? Até hoje tem Casa Grande e Senzala. Você pega muitos apartamentos de 3 quartos, inclusive, tem lá o que chama de quarto de empregada, né? Que fica depois da cozinha, né? Depois da máquina de lavar, lá pequenininho. Essa marca da cultura brasileira, que é uma cultura ainda fortemente escravagista, e que está aí, que a escravidão está entre nós, né? A gente viu aí esse escândalo, né, das vinícolas lá do Rio Grande do Sul e outros trabalhos de escravos em outros lugares pelo Brasil afora. Então, a gente tem uma cultura que é uma cultura escravagista, uma cultura de um país que foi colonizado. Ao mesmo tempo, nós temos uma história muito bonita de resistência, né, de construção de um projeto nacional. O Brasil,
né, até há pouco tempo, nos países que não têm base militar estrangeira aqui. Os Estados Unidos têm cerca de 400 bases militares em quase 100 países. Né? Aqui agora a gente recebeu alguns militares, né, na época do coiso anterior, aí, do presidente anterior, que no Maranhão, lá na base de Alcântara, recebeu alguns militares norte-americanos. Mas isso também vem, de outro lado, de uma tradição de um país que teve um projeto nacional e que volta a ter agora um projeto nacional. Mas é uma elite que ama os Estados Unidos, né? É uma coisa mesmo assim dessa elite que gosta de comprar, né? Que vai sempre em Miami, porque lá nos Estados Unidos é assim, lá nos Estados Unidos é daquele jeito, daquele outro jeito, etc. Né? Nessa admiração, né? Como se quisesse, enfim, é uma lógica de subalternidade mesmo, né? A gente estuda isso muito quando estudamos a teoria do Estado, né? Essas teorias da racionalidade moderna, entre elas uma lógica binária de subalternização, né? Onde a gente vê, e isso é muito forte aqui no Brasil, mas não só no Brasil, em vários estados que foram colonizados, dessa coisa de que, olha, o que presta, o que é bom é o que vem do exterior, né? Então, isso vai em tudo. Outro dia eu comprei um livro, outro dia não, na verdade foi antes da pandemia, para mostrar aos meus alunos. Um livro horroroso, esses livros de aeroporto que não vale a pena comprar, não. Geralmente eles não são muito bons. Mas o livro, assim, era curioso, que o livro falava assim, os 100 pensadores mais importantes da humanidade, acho que tinha uma outra vez, 100 filósofos que mudaram o mundo, e era muito interessante, você bastava pegar o sumário, mostrava para meus alunos assim, falou assim, não precisa ler esse livro não, que se você pegar, juntar 100 filósofos num livro só, tem alguma coisa errada. Né? Mas basta ler o sumário. E no sumário estava lá, os 100 filósofos, eram 99 homens brancos europeus e uma mulher branca europeia, que era Simone de Beauvoir. Obviamente que aí tem uma coisa muito errada, mas é uma coisa que é reproduzida nas nossas universidades, que é reproduzida nas nossas escolas, muitas vezes até hoje. Olha, quem pensa é europeu branco, quem faz filosofia é europeu branco. Né? Você não vai a uma tese de doutorado que não passe por um alemão, um filósofo, passe por um alemão, não, direito, minha área é o direito, né? Que não passe por um alemão, por um italiano, por um norte-americano. São os caras que estão autorizados a pensar. Então, isso é muito, muito forte. Né? Eu lembro, assim, do caso de um aluno meu me perguntou, professor, a China, na década de 1960, a economia brasileira era mais do que o dobro da economia chinesa. E hoje a economia chinesa é quase 7 vezes a economia brasileira. Olha, obviamente tem várias explicações, né? Eu andei estudando essas explicações, tem muitas explicações, e são histórias distintas. Mas uma questão que é muito importante, que está no meio dessas várias outras explicações, né? É de que o chinês ele não foi colonizado, ele foi invadido no final do século XIX, século XX, por tudo que é país do mundo ali, europeu, principalmente, Estados Unidos também, né? Mas eles são um povo, o que a gente precisa, a elite é uma elite que parece que se gosta, né? E a nossa elite econômica, ela não gosta da gente, ela não gosta do nosso povo, ela tem vergonha do nosso povo, né? Ela gosta dos Estados Unidos, das coisas americanas, da cultura americana, né? E relega ou nega a nossa cultura. Isso é um outro fator que é um fator importante, né? Não, e é curioso, porque a gente está importando... existem coisas boas nos Estados Unidos, né? Ou até na tradição norte-americana, sei lá, por exemplo, eles são muito preocupados com preservação de patrimônios históricos, ou até do que resta para eles de reservas naturais. Então, tem milhões de coisas boas, e a gente fica importando o que não é bom, né? A gente fica, inclusive, importando certas tragédias agora, infelizmente, que não faziam parte da nossa cultura. Lino, né? Só um comentário sobre o que o professor falou, sobre a questão desse pensamento colonizado do brasileiro. Lembra quando a Dilma fez um discurso falando sobre a mandioca, né? Ela foi ridicularizada, questão da mandioca, né? A mandioca é um dos alimentos mais maravilhosos do mundo. E você vê que o brasileiro, ele não tem orgulho da mandioca. A mandioca é só vista de forma, não, aquela coisa ridícula, meio infantil. Aí eu lembrei, sabe o que eu lembrei agora, Zé? Do Bolsonaro na KFC. Assim que ele foi para os Estados Unidos, a primeira imagem que a gente recebeu do Bolsonaro, ele na KFC, que é a lanchonete americana, não sei nem se aquela lanchonete americana,
que é um lixo, né? Aquele negócio é só gordura pura, aquele negócio é um veneno para a saúde de qualquer pessoa, ainda mais uma pessoa como ele que tem problema intestinal, dito e feito, né? Semana depois estava internado no hospital, né? Enfim, aí você tem a ignorância, né? O peso da ignorância, ele mostrando para a população, comendo aquela coisa gordurosa, enquanto a gente tem a mandioca.